Bom, pessoal, vamos dar início aqui ao experimento número 1 do Laboratório de Máquinas Elétricas. A gente vai começar trabalhando com a máquina de corrente contínua, que é essa máquina que nós estamos vendo agora nesse momento, tá? Primeiramente, vamos dar uma olhada aqui nos componentes da máquina, nos terminais de acesso da máquina, e depois eu vou mostrar para vocês os instrumentos que nós vamos utilizar nesta experiência. Lembrando que nesta primeira experiência o objetivo é aprender a fazer as conexões elétricas para o acionamento da máquina, neste caso operando como um motor. Em outras experiências nós faremos o uso dessa máquina como gerador. Bom, vamos lá. Inicialmente vamos dar uma olhadinha aqui nos terminais elétricos da máquina, tá? Nós temos aqui inicialmente, entre os pontos A e B, tá? Os terminais da armadura, ou seja, são os terminais que dão acesso ao rotor da máquina. Esses terminais estão conectados ao sistema de escovas, está vendo aqui, ó, pela janelinha, você vê aqui o sistema de escovas em contato com as lâminas do comutador, tá? E dessa forma é que se realiza o acesso ao rotor da máquina, ao circuito do rotor, tá? Então, reforçando aqui, entre os pontos A e B nós temos acesso ao circuito de armadura ou ao circuito do rotor da máquina de corrente contínua. Entre os terminais G e H, nós temos os terminais de acesso, né? Nós temos os pontos de acesso do circuito de bobina interpolar. Tá? Eu expliquei para vocês na aula teórica qual é a função das bobinas interpolares. Tá? Essas bobinas são localizadas entre os interpolos e a função delas é anular o campo magnético originado pela reação da armadura, ou seja, pelas correntes que circulam pelas bobinas da armadura. Tá? Então, durante a operação normal da máquina, a gente vai sempre utilizar a bobina GH, tá? Os terminais GH, em série, tá? Com os terminais A e B. Ou seja, né? Como essa é uma máquina didática, a gente tem a possibilidade de utilizar ou não as bobinas interpolares. E a gente vai fazer esse teste, inclusive. Nós vamos trabalhar com a máquina sem as bobinas interpolos, tá? Numa outra experiência. E depois nós vamos trabalhar com a máquina com as bobinas interpolos e vamos ver a diferença, tá? Mas depois, via de regra, né, sempre que a gente estiver operando com a máquina, né, sem a intenção de conhecer o que acontece quando você põe ou tira as bobinas interpolares, nós vamos sempre trabalhar com elas. Ou seja, como é que você faria a conexão da armadura da máquina considerando a inserção das bobinas interpolares? A gente pegaria então os terminais A e H, tá? Então, se eu quiser que as bobinas interpolares participem do circuito, né? Participem do funcionamento da máquina, eu alimento a armadura, tá? Pelos terminais A e H, tá? Então, automaticamente eu tenho a armadura, tá? Em série com as bobinas interpolares, tá? E quando eu alimento aqui pelos terminais A e H, a corrente elétrica da armadura vai circular pelas bobinas interpolares, tá? Já que elas estão em série, de acordo com as nossas conexões aqui, tá? Os pontos B e G, né, como você vê aqui, são o mesmo ponto, certo? Então, o terminal B da armadura está conectado com o terminal G, que é o primeiro terminal das bobinas interpolares. Bom, continuando aqui, a gente tem agora aqui mais para baixo os terminais de acesso do circuito de campo, tá? Nós temos inicialmente o circuito CD, né? Então do terminal C até o terminal D, nós temos aqui o enrolamento de campo padrão da máquina, que seria o campo shunt ou o circuito de campo com excitação separada, tá? Entre os terminais E e F, nós temos enrolamento de campo composto, tá? Entre os terminais E e F1, nós temos o enrolamento série, tá? Que vai ser usado na ligação da máquina com excitação série, né? É um assunto que nós vamos ver
em outro experimento depois, tá? Então aqui em cima, finalmente nós temos os terminais J e K, que são os terminais de acesso da chamada bobina exploratriz. A bobina exploratriz é uma bobina que não existe na máquina elétrica real, né? Na máquina elétrica profissional, digamos, tá? Essa bobina foi colocada aqui na nossa máquina, tá? É uma bobina montada sobre o rotor, tá? E ela tem a função apenas de mostrar para a gente como que é a distribuição do fluxo magnético da máquina. Nós vamos utilizar a bobina exploratriz em outro experimento, tá? Então, reforçando, essa é uma bobina didática, não é uma bobina presente em uma máquina real, tá? Então, resumindo aqui, ó, nós temos aqui na parte de cima, entre os terminais A, B, G e H, os terminais de acesso à armadura, ou seja, ao rotor da máquina, e o circuito das bobinas interpolares. E temos aqui embaixo os terminais de acesso dos circuitos de campo, né, das bobinas de campo. E aqui em cima a bobina exploratriz, tá bom? Então, presta bem atenção aí nesse painel de conexões, porque ele vai ser muito usado ao longo do experimento e ao longo do semestre, e é importante você entender como são feitas as conexões, tá? Sempre que você fizer os diagramas no seu relatório, coloque as letras, né, correspondentes aos terminais que você observa aqui nesse painel de conexões, tá bom?